Oi, pessoal. Eu estou aqui só para responder uma questão que deve passar na experiência de muita gente para quem começou a utilizar a ferramenta EFT. É o seguinte, a pergunta é, não está dando resultado. Essa ferramenta que eu apliquei em mim, ela não está dando resultados. Então, os resultados, gente, elas são 100% eficazes. Se caso, em alguma situação que você estiver aplicando essa ferramenta, ela não estiver dando o resultado mesmo, primeiro, observe se você abriu todas as possibilidades da cena que você está curando. O que que é abrir todas as possibilidades? É abrir a cor da roupa da pessoa, é abrir o que a pessoa disse, a palavra, a frase, ficar repetindo isso até esgotar, abrir todas as possibilidades. O lugar que você estava, o lugar que a outra pessoa, de onde ela veio, tudo que siga a sua intuição e não deixe nada. Quando você esgota uma cena, ela sai, você se afasta dela. E aí você limpa a cena, entende? Então você tem que esgotar a cena até o máximo, falar todos os detalhes que você estiver vendo nessa cena, tá? Então não é uma coisa superficial, não é uma coisa abrangente. Ah, ele veio e falou comigo, ou ela veio e falou comigo e fez assim. Não, você tem que contar a cena do começo ao fim, todos os detalhes contidos na cena, toda a sensação que você teve, toda a percepção da situação, o que você acredita, o que a pessoa, você olhando para o rosto dela, o que você está pensando, tudo que vier na sua intuição, observe nos detalhes e vá falando aquilo tudo, vá abrindo tudo. Essa é a primeira possibilidade. Você falou de uma forma abrangente e não específica. Você precisa ser específico nas suas limpezas emocionais, da cena. Essa é a primeira possibilidade de não dar resultado. A segunda, você precisa se conectar com as suas emoções, tá? Não é abrir a cena e falando rapidinho e terminando rapidinho, não. Você precisa se conectar com as suas emoções, é fundamental. Dentro das emoções estão contida a cura. E aí ela vai te mostrando mais e mais. E quando você se conecta com essas emoções, virão, por causa dessa emoção que você se conectou, virão pensamentos negativos, muitos pensamentos negativos dentro da limpeza em uma hora, e virão, as emoções se manifestarão no seu corpo. Lembra quando eu falo sempre observar a cena, a primeira, segunda, terceira. A primeira é dar o nome da emoção, encontrar a emoção no corpo e graduar. As emoções, elas vão, no processo de uma hora, elas vão sempre mudar. Então, ela vai começar com uma raiva intensa, você tem que se conectar com essa raiva, ou esse ódio, ou seja o que for que surgir, nojo, ou seja o que for que surgir na cena, você tem que se conectar com ela. E aí, na graduação, conforme você for limpando, ela vai mudando, ela vai ficando em paz. Em uma hora, ela fica em paz, ou seja, você vai se conectar com essa emoção de ódio e depois, no final da limpeza, você vai sentir a paz. Você vai se conectar com essa paz. O que é conectar com a paz? A cena ela vai se distanciar, ela vai se soltar da sua mente, e quando você conta de qualquer forma, você não vai sentir nada. Virá um perdão. Essa é a limpeza eficaz, 100% eficaz. Ela tem que ser muito bem aplicada ou auto-aplicada, tá? Então, a primeira, você não falou tudo, você foi muito abrangente, não foi específico. A segunda, que não pode dar certo, você não se conectou com suas emoções. Tem pessoas, principalmente as mais racionais, elas não se conectam com as suas emoções, elas não sentem a emoção pulsar no corpo, se manifestar no corpo. Como eu sempre falo, eu trouxe uma bagagem de muito medo, então as emoções no meu corpo arrepiavam, o medo se manifestou no meu corpo de uma forma de arrepiar os braços, dava nó na garganta, senti tontura, já vi pessoas ter ânsia de vômito, ou seja, se conecta com as emoções se manifestam no corpo, tá? Então é preciso, é fundamental você se conectar com suas emoções, tá? Para cura ser 100% eficaz. Primeiro, tem que ser específico. Segundo, tem que se conectar com essas emoções. E terceiro, aí é o mais profundo. Pode ser que você tenha passado por alguma situação e ela está oculta na sua mente. O que é oculta? Você está inconsciente, você não se lembra que passou, você estava
uma situação, ela está no seu inconsciente e ela não veio à luz da sua consciência. O que que é? Pode ser numa situação que você viveu na infância, quando bebezinha, ou na gestação. Na gestação, você também deve ter passado por alguma coisa. Tem as memórias no seu inconsciente, tem as memórias, não na imagem, mas o ente, você vai falando e você vai sentindo, vai curando. Então, na gestação, ou então nos primeiros meses de vida, você deve ter passado por um trauma muito grande, de abuso, de assédio, de algo muito pesado, e a sua mente encobriu. Isso é uma situação oculta, tá? E essas situações intensas, densas, pesadas, de abuso e assédio, a mente encobre e você não consegue acessar porque fica inconsciente. Você entende, você limpa, limpa, limpa e não acha nada. Por isso que sozinho é muito bom, mas entregar um pouco para o terapeuta ajuda bastante, tá? No meu caso, eu entreguei para o terapeuta, fiquei com 14 sessões, ela me ajudou muito e ela me curou, ajudou a curar muita coisa em mim. E nesse processo do meu de limpar, eu fiquei 6 anos, eu encontrei duas situações que a minha mente estavam ocultas, situações pesadas, densas, negativas, uma de abuso e a outra de assédio. Uma eu era bebezinha e a outra era começo da adolescência e eu estava dormindo. Ou seja, eu não tinha consciência dessas duas experiências negativas e pesadas e densas, tá? Então, a minha vida estava bloqueada, o dinheiro estava travado por causa dessas duas experiências muito densas que eu passei. Tá? Então, pode ser também que o IFT não esteja dando resultado, porque você deve ter passado por alguma experiência negativa e que a sua mente encobriu, você está inconsciente. Mas se você for trabalhando com muita paciência, muita dedicação, você vai chegar nesse lugar sim, porque eu cheguei. Encontrei duas situações negativas que estavam ocultas. A segunda, do assédio, eu estava dormindo, foi um assédio físico, eu estava dormindo, eu era adolescente e eu não tinha consciência disso. A única consciência que eu tinha é que quando eu chegava perto desse rapaz, eu sentia mal, eu sentia um desconforto, tá? Essa foi a única percepção que eu tive consciente, tá? Mas limpando de sendo situação por situação, que eu sempre recomendo, eu encontrei essas duas situações que a minha mente encobriu e que causam um estrago na nossa vida, bloqueia a nossa vida, cria um caos na nossa vida, a gente não sabe por quê. Tá? E é isso, as três possibilidades que o IFT pode não estar dando resultado. Então, observe essas três situações na sua vida, aplique isso, procure fazer uma boa limpeza que você consegue sim, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!